Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Isso, Marivânia. São equivalentes, são correspondentes. Estava aqui acompanhando o chat, estava aqui voltando aqui assim. O ângulo complementar. Sara, você entendeu, Sarinha? Você entendeu a história dos ângulos complementares? Primeiro, a definição. Dois ângulos são complementares quando a soma dos dois ângulos dá 90. Então, a gente já tem como a regra, como uma definição. Se dois ângulos forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, não se faz necessário o cálculo. Se nós já havíamos encontrado que o cosseno de 15 deu raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4, e vamos dizer que na mesma questão apareceu lá para nós calcularmos o seno de 75. Aí você vai dizer, cara, não vou fazer conta aqui não. Por quê? Porque se eu já sei que o cosseno de 15 deu aquele resultado, o seno de 75 vai dar o mesmo resultado. Por quê, professor? Porque os ângulos são complementares. Isso aqui a gente visualiza lá nas nossas questões, professor, naquela tabelinha de arcos notáveis. Seno de 30, 1/2. Cosseno de 60, também 1/2. Por quê? Porque 30 mais 60 dá 90. Representam para mim um par de ângulos complementares. Mas eu vou já para algumas expressões com vocês. O que é que eu quero hoje de vocês? Primeiramente, tranquilidade. Eu não quero que todo mundo chegue e olhe para aquelas fórmulas. Já aprendeu? Não, calma, devagarzinho, gente. Vocês estão vendo hoje aquelas fórmulas. Vocês deixam anotado seno da soma, seno da diferença no caderno, cosseno da soma, cosseno da diferença, tangente da soma, tangente da diferença. Quanto que você vai utilizar? Sempre que o ângulo que ele te der não for o 30, não for o 45, não for o 60. Muito menos, não encontramos uma congruência ou uma simetria destes, que seria aqueles assuntos das aulas anteriores. Ficou faltando a tangente de 105. Alguém fez? Você fez, Gabriel? Alguém fez tangente de 105? Vem cá, vamos continuar nossa aula. Iniciando, segunda aula de hoje, seno e cosseno de um arco trigonométrico, variação de sinal, que é a parte mais importante para a gente finalizar uma questão. Professor, paramos aqui, ó, na tangente de 105 graus. Cara, bati o olho aqui. 105 graus é o 30, 45, 60? Não é não, professor. É simétrico de alguém? Não é não, professor. Será que esse 105, nós conseguimos encontrar ele por uma soma ou por uma diferença? Professor, acho que soma. Eu acho que dá de nós encontrarmos a tangente de 105 somando dois arcos que eu já conheço. Ou seja, a tangente de 105, eu posso dizer que é a soma do 45 com o 60 graus. Só que lembrando, tem aluno que eu falo, o aluno acaba esquecendo. Gente, presta atenção. Não é para tu fazer tangente de 45 e somar com a tangente de 60. Eu tenho uma fórmula, professor. Eu tenho uma fórmula para fazer esse desenvolvimento. O x aqui é o 45, o y aqui é o teu 60. Como é que você vai fazer isso aqui, professor? Cara, a fórmula é essa que vocês estão visualizando ali, ó. Seria tangente do x mais tangente do y, ou seja, vai ser tangente de 45 mais tangente de 60 dividido por 1, que já é da fórmula, lá em cima é mais, menos, agora só multiplica as tangentes. Tangente de 45 vezes a tangente de 60. Então, o que seria a parte mais trabalhosa? O que seria a parte mais trabalhosa de início? Professor, a memorização dessas relações. Por isso que eu pedi que vocês deixassem anotado no caderno. Para quê? Para que vocês pudessem ficar realizando as devidas consultas. Entendeu? Prof, então agora que ficou tangente de 45, que ficou tangente de 60, ficou mais fácil, professor. Ficou bem mais fácil, porque a tangente de 45 eu sou obrigado a saber. A tangente de 60 eu também sou obrigado a saber. Ah, professor, entendi.
Então, vamos fazer as substituições aqui. Vai ficar tangente de 105 graus vai ser igual, professor, a tangente de 45, que é 1, mais a tangente de 60. Quanto que é a tangente de 60? Você tem que saber. Tangente de 60. Cara, tangente de 60, professor. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Professor, é raiz de 3, ó. Sobre 1 menos a tangente de 45, que é 1, vezes a tangente de 60, que é raiz de 3. Professor, vai ficar que a tangente de 105 graus, nem precisava do parêntese aqui, vai ser igual 1 mais raiz de 3, dividido tudo, professor, por 1 menos... Professor, essa parte aqui vai se fazer necessário que a gente finalize a conta com uma racionalização. Alguns não lembram, não é? Por quê? Porque eu não posso deixar radical no denominador, professor. Então, deixa eu lembrar aqui. Eu vou fazer aqui a racionalização, ó. Vou ter que multiplicar numerador e denominador, professor, por aquele valorzinho lá de baixo, trocando o sinal, mais raiz de 3. Nono ano do ensino fundamental, racionalização, vai lembrando aí. Professor, fazendo ali a nossa distributiva em cima, a gente vai ter que a tangente de 105 graus, deu certo? Tem que racionalizar, Gabriel, tem que racionalizar. Vai ficar igual a 1 mais raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3 novamente, vai dar 1 mais raiz de 3 ao quadrado, sobre, professor, 1 menos raiz de 3, multiplicado por 1 mais raiz de 3, aqui é que entra muito aquela questão dos produtos notáveis. Prof, aqui vai dar uma diferença de 2 quadrados. Vai dar 1 ao quadrado menos raiz de 3. Ou você faz a distributiva em cima e embaixo. Ou você faz a distributiva em cima e embaixo. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, tem espaço, mas não. Vou fazer aqui só pelo produto notável. Professor, a tangente de 105 graus vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dividido tudo por 1 menos 3, professor. Vou fazer aqui do lado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 1 menos 3. Professor, vai dar a resposta 1 mais 3 vai dar exatamente 4, mais 2 raiz de 3 dividido por menos 2. Realizando as simplificações, vai dar exatamente menos 2 menos raiz de 3 para o cálculo da tangente de 105. Isso, Gabriel. Professor, pode deixar daquele jeito? Só se a gente for operacionalizar com outro arco. Prof, mas aí a conta deu bem mais trabalho. Quase sempre haverá a necessidade da racionalização quando for encontrar a tangente de um arco, seja pela adição ou pela diferença de arcos. Deixou anotado as relações do lado? Deixou? A gente vai ter algumas situações que com o tempo, com o treino, vocês vão aprendendo. Contanto que vocês já saibam essas relações até o final do processo do conteúdo. Prof, o que deriva da adição de arcos? O que vem da adição de arcos? Logo que a gente tem a adição de arcos, professor, a gente tem o que nós chamamos de arcos duplos. Como assim arcos duplos, professor? Novas relações. É por isso que os alunos, quando chegam nesse conteúdo, acabam dizendo que ele é meio complicado, o conteúdo, porque tem muita fórmula. Novamente, para tranquilizá-los, no Enem
do Enem, estou falando Enem, que é vocês estão na meta já do Enem, tá bom? Ele não tem cobrado a necessidade de você fazer o desenvolvimento tanto pela adição de arcos quanto pelo arco duplo. Posso até estar utilizando, mas caso você não recorte das relações de adição de arcos, a questão lá vai estar fornecendo para você o 15 graus, o 75 graus, ou seja, ele vai fornecer. Você só continua tendo a obrigação de saber 30, 45, 60. Isso aí ele não vai dar lá na questão, tá bom? E às vezes até dá. Prof, e o que seria essas relações trigonométricas para arcos duplos? Prof, o dobro de um arco na realidade. Eu vou apresentar 3 relações para vocês. Isso, relações para arcos duplos, que facilmente serão reconhecidas por vocês. Tipo, se eu pedisse para você, de acordo lá com o seno de uma fórmula, eu pergunto quanto que é o seno de 2A. Como assim, professor? Um arco duplo. O ângulo é o A, eu estou multiplicando ele por 2. Eu tenho um arco duplo. Cara, eu posso muito bem dizer que esse seno de 2A é o seno de A mais A. Ou seja, professor, adição de arcos que eu acabei de apresentar para vocês. Então, peraí, professor. Seno de A mais A, eu posso fazer aquela fórmula. Vai ser, aqui é o primeiro ângulo, aqui é o segundo ângulo. Então, vai ficar seno de A vezes cosseno de A de novo, mais seno de A vezes cosseno de A de novo. Professor, isso mais isso são iguais, não é? Dá 2 disso, professor. Isso aqui vai dar 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Essa aqui é a fórmula para o seno do arco duplo. Esta é a fórmula para o seno do arco duplo, professor. Tá aí ela prontinha. Printa, anota. Lógico que você vai ter que memorizar essas fórmulas. Beleza? Como que eu acho o seno de 2A ou o seno de 2x? Vai ser 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Esta fórmula para o seno do arco duplo. Anotou? Printou? Já já a gente vai colocar questões e você vai entender o que você vai fazer aí. Vou já treinar isso com vocês. Professor, essa é o seno do arco duplo. E o cosseno do arco duplo? Segue o mesmo raciocínio. Eu tenho o cosseno de 2A. Professor, cosseno de 2A é a mesma coisa que cosseno de A mais A. Ou seja, eu teria uma adição de arcos. E desenvolvendo a adição de arcos, nós também iremos conseguir chegar, professor, na fórmula pronta para o cosseno do arco duplo. Ou seja, o cosseno de 2A, ele é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Essa é a fórmula para o cosseno do arco duplo. Esta é a fórmula para o cosseno do arco duplo. Prof, e a tangente? Também tem tangente do arco duplo? Tem sim. Também tem tangente do arco duplo. E na hora que chegar nas questões, óbvio que eu vou anotar novamente essas fórmulas para vocês, tá bom? Lembra que todo o material fica disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Então, se você tiver sem o livro, tá bom? Depois você pode baixar esse material que vai estar no formato de PDF. Lá para você ficar consultando, para você estar tentando realizar atividades, seja da internet ou do próprio livro. Só não é o Pitágoras propriamente, Gabriel, porque é menos ali, ó. Pitágoras seria mais. Ele parece muito com a relação fundamental da trigonometria. E dá para fazer uma relação por ali, um sistema, Gabriel. Prof, olha só. Eu também tenho a tangente do arco duplo. Aí o aluno, quando olha para isso aqui, professor, que tanta letra é essa? Gente, nós estamos numa parte do conteúdo que ela realmente demanda muito da tua memorização. Por quê? Para a gente trabalhar com esse conteúdo, essa parte do conteúdo, não é o conteúdo todo que ele é complicado, tá bom? Mas essa parte que vocês dizem para mim que ela é mais complicada, porque ela depende desse monte de fórmula, e esse monte de fórmula, como é que os alunos dizem para mim? Ô, professor, é tanta letra que tira meu juízo. Mas calma, é com o tempo e é devagar. A gente está apresentando o processo hoje. A orientação hoje, o que eu quero de vocês? Que vocês deixem as fórmulas anotadas e que vocês entendam quando
que vocês poderão estar utilizando cada uma dessas fórmulas. No decorrer das atividades, é que a gente vai treinando e vai fundamentando a memorização de cada uma delas. E tendo-se sempre o cuidado, lógico, não é com as contas, que é o principal. Então, ali nós temos que a tangente do arco duplo, professor, ele diz que é 2 vezes a tangente do A, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado do A. Professor, o que é aquele monte de letra lá no final? Ele só está dizendo para mim que quando você for calcular a tangente de um arco duplo, o teu ângulo aqui, professor, ele não pode ser 90 graus, professor. Não pode ser 90. O teu ângulo ele não pode ser 90 graus, nem 90 não, perdão, 45 graus, perdão, 90 graus é π sobre 2. O teu ângulo, ele não pode ser nem 90, nem 45. Por quê, professor? Que não pode ser nem 90 e nem 45. Gente, nós visualizamos que não existe, isso em aulas anteriores, não existe nem tangente de 90, não é isso? E nem tangente de qualquer côngruo do 90. Professor, eu também não posso considerar a tangente de 45 ou qualquer côngruo dele. Por quê, professor? Porque você vai multiplicar 2 vezes 45, daria o 90. Então, professor, aquela parte lá do final, a gente conclui naturalmente no desenvolvimento das questões. Eu preciso mesmo que você memorize a minha relação, que é essa aqui, ó. E aquele resto lá? Você não precisa se preocupar com isso aí agora, não. Porque no próprio desenvolvimento você vai ver, professor, que não precisa ou eu não vou poder conseguir fazer conta com ângulo de 90, muito menos com ângulo de 45, ou seus côngruos. Prof, então peraí. Como é que as questões, quero saber as questões, agora vamos lá. Como é que eu vou trabalhar a questão de arco duplo? Gente, na própria questão você já vai ver o que é, o que não é um arco duplo. Lê comigo a situação aqui. Ele diz para mim, se seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2 e o meu x é um arco que está no 1, 2, 3 ou 4. Está em qual quadrante, gente? Está entre o 90 e o 180. Professor, se o ângulo está entre o 90 e o 180, professor, esse ângulo, ele pertence ao segundo quadrante, professor. Esse ângulo, ele pertence ao segundo quadrante. Está entre o 90 graus, que é o π sobre 2, e o 180 graus, que é o π. Tudo bem? Calma, Gabriel, calma, calma. Vamos lá. Olha só. Ali que você colocou o ângulo raiz de 2 sobre 2, 45 graus, até posso pensar desse jeito, Gabriel, só tem um detalhe, não é o 45 graus. Esse x, se você quiser pensar assim, esse x não é o 45. Oxe, professor, mas deu raiz de 2 sobre 2? Eu aprendi que o seno de um ângulo que dá raiz de 2 sobre 2, professor, é o de 45. Mas, olha qual que é o quadrante do x. Ah, professor, é o simétrico do 45 no segundo quadrante, é isso? Isso. Ou seja, aquele ângulo x, ele é o ângulo de 135 graus, se você quisesse pensar desse jeito. Só que olha como é que eu quero que vocês pensem esse tipo de questão. Não vamos nos prender a saber quem é o x. Até porque nessa daqui tem como a gente concluir. Mas na maior parte das questões eu não vou saber qual que é o ângulo que eu estou trabalhando. Eu vou só saber quanto que é o seu seno, quanto que é o seu cosseno, quanto que é a sua tangente. Ele quer que a gente encontre o seno de 2x, ele quer que a gente encontre o cosseno de 2x, ele quer que a gente encontre a tangente de 2x. Ou seja, a pergunta que ele está fazendo para a gente são para arcos duplos. Então, para resolver essa questão, lógico que você vai ter que saber a fórmula para o seno de 2x. Qual que é? Se você não anotou, anota aí, professor. É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Essa é a fórmula para o seno do arco duplo. Professor, qual que é a fórmula do cosseno de 2x?
Professor, é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Uma delas. Professor, também vou precisar da fórmula da tangente de 2x. Como é que é a tangente de 2x? Professor, é 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x. Então, o que é que eu quero de você, nesse exato momento, que você deixe anotado as fórmulas. Lógico que não precisa você memorizar essas fórmulas de uma hora para outra. O que é que você percebe em todas essas fórmulas? Que se você souber o seno e o cosseno do ângulo, você encontra o seno do arco duplo, você encontra o cosseno do arco duplo, você encontra a tangente do arco duplo. Mas espera aí, professor. Ele só me deu na questão o seno, professor. Ele disse para mim que o seno do ângulo é raiz de 2 sobre 2. Gente, vocês lembram do TK? Teorema de Kessler, vocês lembram? Com o seno, eu consigo achar o cosseno, eu consigo achar a tangente. Rapidinho. Como é que vai funcionar isso, professor? Como é que vai funcionar essa questão do seno, do cosseno, da tangente? Opa, botei. Vamos lá, professor. Olha só. Professor, ele começou dizendo para mim que o seno do ângulo vale raiz de 2 sobre 2, tudo bem? E eu analisei lá, professor, e já descobri que esse meu ângulo, ele pertence ao segundo quadrante. Por que que é importante nós sabermos o quadrante? Para a gente saber se a resposta vai ser positiva ou negativa. O que é que eu quero que vocês comecem fazendo? Eu quero que vocês apliquem o TK, Teorema do Kessler. Você desenha um pequeno triângulo retângulo, coloca o ângulozinho aqui, professor, que é o ângulo X, e a gente vai colocar os valores aqui. Como que nós encontrarmos, a Marinalva até colocou no comecinho da primeira aula, como que nós encontrávamos o seno de um ângulo, gente? O que que era o seno de um ângulo? Professor, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, professor. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se você for buscar uma questão como essa, a resolução que se encontra no teu próprio livro, ou na internet, ou em vídeos na internet, você vai ver que a conta é gigantesca. Eu vou estar resolvendo a mesma questão, só que me utilizando do dispositivo prático que eu criei, para facilitar a vida de vocês. Prof, nesse triângulo, o senhor vai colocar o raiz de 2 aqui, ó, que é o cateto oposto, e o senhor vai colocar o 2 aqui, que é a sua hipotenusa. Para que eu desenhei esse triângulo? Porque se eu montar esse triângulo, gente, eu encontro seno, cosseno, tangente, eu encontro tudo, simplesmente olhando para o triângulo. Tá, professor, vamos lá, vê se você entendeu. A questão já tinha me informado que o seno do ângulo era raiz de 2 sobre 2. Eu aprendi lá no ensino fundamental que no triângulo retângulo, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, desenhei um pequeno triângulo, no lugar do cateto oposto eu coloquei a raiz de 2, no lugar da hipotenusa eu coloquei o 2. Agora, eu quero que você descubra para mim quanto é que vale este outro cateto, quanto que vale aquele cateto adjacente. Para a gente achar aquele cateto adjacente, nós vamos estar aplicando um pequeno teorema de Pitágoras. Professor, vai ficar hipotenusa ao quadrado, para encontrar o lado que está faltando. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Estou aplicando um Pitágorazinhos aqui, professor. Posso chamar até esse ladozinho aqui? Deixa eu botar uma letrinha aqui para a gente descobrir, tá bom? Vou chamar isso aqui de Bzinho, tá bom? Vamos descobrir esse lado Bzinho. Vai ficar 4
é igual a 2 mais b ao quadrado. Professor, resolvendo a conta, b ao quadrado é igual a 4 menos 2, que dá 2. Professor, b vai ser igual a raiz de 2, professor. Prof, olha só. Nesse seu triângulo que o senhor acabou de fazer, a hipotenusa é 2, o cateto oposto é raiz de 2, o cateto adjacente é raiz de 2. Então, olhando para esse triângulo, eu já sei que o seno desse ângulo é raiz de 2 sobre 2. Olhando para esse triângulo, eu já sei que o cosseno desse ângulo também é raiz de 2 sobre 2. Olhando para esse triângulo, professor, eu já sei que a tangente do ângulo, professor, ela vai ser... Lembra que lá, seno é cateto oposto à hipotenusa, cosseno é cateto adjacente com a hipotenusa e a tangente é cateto oposto com o cateto adjacente, professor, que vai dar exatamente 1. Prof, agora peraí. Qual que é o cuidado com o TK que eu pedi? Que vocês analisassem o quadrante. Por quê? Quando eu aplico o TK, quando eu desenho aquele triângulo, eu consigo, olhando para aquele triângulo, eu consigo, olhando para as dimensões daquele triângulo, conseguir chegar no seno, no cosseno e na tangente. Eu consigo chegar no seno, cosseno e tangente, mas eu tenho que verificar se esse seno, se esse cosseno ou se essa tangente será positivo ou negativo. Se o ângulo está no segundo quadrante, o seno ele é positivo, professor. De boa. O cosseno no segundo quadrante, professor, já é negativo. E a tangente no segundo quadrante, professor, também é negativa. Por isso que eu tenho que olhar para o quadrante. Porque depois que você fizer a conta lá, você vai ter que verificar se a resposta ela é positiva ou ela é negativa. Cara, a questão acabou. Como assim, professor? Peraí, vai devagar. Se não tiver entendido qualquer coisa, vai no chat e pergunta para mim. Professor, eu não entendi aquele valor, por que daquilo? Se vocês não perguntarem, vão ficar com a dúvida. Tem que perguntar. Beleza? Principalmente aqueles que não assistiram às aulas anteriores. Que lá a gente tirou uma aula inteira só para explicar isso aqui. Só para explicar o TK. A gente fazia do jeito que o livro de vocês mostrava o conteúdo e pegava a mesma questão e fazia pelo TK. Aí a pessoa pensava, gente do céu, quer dizer que não precisa fazer esse monte de conta que o livro está mostrando aqui? Não. Você só precisa aprender esse método que a gente criou para facilitar a sua vida. Então, peraí, professor. A questão pedia que nós encontrássemos o seno de 2x. A fórmula é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Professor, o senhor já sabe os valores. O seno de 2x vai ser 2 vezes. Quem é o seno de x? Está lá, professor. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de x menos raiz de 2 sobre 2. Logo, o seno de 2x vai ser, professor, posso cortar esse 2 com esse 2, faz-se o jogo sinal, menos raiz de 2, raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 2 sobre o 2 aqui embaixo. Professor, o seno de 2x dá exatamente menos 1. É a resposta para o seno do arco duplo. É a resposta para o seno do arco duplo. Tem muita conta? Tem. Lógico que tem muita conta aí. Tem muita letra? Tem. Que é que os alunos acabam colocando para mim que se atrapalha um pouquinho. Nada que com treino não resolve, principalmente. Na medida que vocês vão sentindo dificuldade, vocês não podem ficar só olhando, caladinhos aí, porque não vai resolver, não vai tirar dúvida se você não perguntar. Tem que perguntar. Só então, peraí. Peraí. Falta nós acharmos ainda o cosseno, né, professor, e a tangente do arco duplo.
Se nós já sabemos que o seno, professor, daquele ângulo é mais raiz de 2 sobre 2. Nós já descobrimos que o cosseno daquele ângulo é menos raiz de 2 sobre 2. E que a tangente daquele ângulo, professor, deu quanto? Volta lá. É menos 1, professor. Eu tenho como achar agora, professor, o cosseno do arco duplo. O cosseno do arco duplo, qual que é a fórmula? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Professor, então o cosseno do arco duplo vai ser, pega o cosseno lá, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos o seno que é mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E só fazer a conta. Se você sabe o seno, se você sabe o cosseno, se você sabe a tangente, você vai substituir. Eu tenho que o cosseno de 2x vai ser, resolvendo a potência ali, vai dar positivo, porque o expoente é par, vai ficar 2 sobre 4, menos o outro aqui, professor, vai dar 2 sobre 4. Professor, o cosseno de 2x, professor, 2 sobre 4 menos 2 sobre 4 vai dar 0, professor. O cosseno do arco duplo deu 0. Tá faltando, professor, só agora a tangente do arco duplo, que é igual a 2 vezes a tangente do x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x. Óbvio que você vai estar consultando essas fórmulas até você se habituar, até você se acostumar. Mas eu já tenho aqui o seno, eu já tenho o cosseno e eu já tenho a tangente. Qual que é a tua função? Substituir nas fórmulas do seno do arco duplo, do cosseno do arco duplo, da tangente do arco duplo. Então, nós temos que a tangente de 2x é igual a 2 vezes a tangente de x, que é menos 1, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x, que é menos 1 também. Cara, a tangente de 2x vai dar 2 vezes menos 1, dá menos 2, sobre, professor, vai ficar 1 menos 1, professor. 1 menos 1, que dá 0. Menos 2 dividido por 0. Professor, dá para dividir por 0? Não, gente, não dá para dividir por 0. Não dá. Não dá para dividir por 0. Então, aqui, a tangente do arco duplo, ela não existe. Este é, ao contrário, cortado. Professor, diga uma coisa, por que que não existe? Gabriel, você lembra agora há pouco que você colocou para mim assim, ó, na questão. Você tinha colocado para mim que para o ângulo lá era de 45 graus. Você começou colocando assim. Você lembra que o ângulo era de 45 graus? Lembra? Por que que não existe? Porque se você considerar que o x é 45, vai ficar 2 vezes 45, que dá 90. E durante as aulas a gente verificou, quando a gente fez o desenho lá da circunferência trigonométrica, e nós justificamos que não existe a tangente de 45. Recorda? Nas aulas anteriores, foi que eu falei. Eu não vou precisar saber daquele monte de letra. Eu cheguei ali e fui fazendo minha conta, ó. Deu menos 2 por 0. Eu sei que não dá para dividir por 0. Então, não existe a tangente do arco duplo. Entendeu? Mais ou menos, coloca qual foi a tua dúvida. Professor, eu não entendi isso. Eu não entendi por que que ficou positivo. Eu não entendi por que que ficou negativo. Se você não colocar, eu não tenho como justificar para você. Eu não tenho como esclarecer a tua dúvida específica. Eu vou colocar outra questão bem parecida. Pode ser que quando eu começar o desenvolvimento, você esclareça possíveis dúvidas que tenham ficado nessa primeira. Olha a outra aqui. A mesma pergunta, só que eu estou te dando outro ângulo. Ele diz para mim que o seno do ângulo agora, presta atenção, vale menos raiz de 3 sobre 2. Olha só como é que eu quero que você pense. Ele quer que você encontre o seno de 2x, o cosseno de 2x e a tangente de 2x. Então, primeiro você já sabe que tem que saber a fórmula
para o seno de 2x, a fórmula para o cosseno de 2x, a fórmula para a tangente de 2x. Mas sabe qual que é a orientação que a gente vai te dar? É que você encontre logo o seno, o cosseno e a tangente do ângulo x. Vamos ver aqui como é que funciona? Cara, presta atenção. Essa parte aqui que eu já conversei com vocês é a parte mais importante da questão. Por quê, professor? Ela me diz em que quadrante está o meu ângulo. Aqui, professor, o meu ângulo está entre os 180 graus e o 270 graus. Ou seja, qual é o quadrante... Apaguei sem querer. Qual é o quadrante, professor, que corresponde a esse ângulo, professor? Qual é o quadrante que corresponde a este ângulo? Professor, entre o 180 e o 270, o meu x, que é o ângulo, professor, está no terceiro quadrante. Por que que eu preciso saber disso? Porque, professor, se o ângulo está no terceiro quadrante, o seno desse ângulo é negativo. O cosseno desse ângulo no terceiro quadrante é negativo. E a tangente deste ângulo no terceiro quadrante é positiva. Por isso que eu tenho que verificar a questão do quadrante. Porque o quadrante é que vai me dizer se o valor será positivo ou se o valor será negativo. Professor, mas aí para resolver a questão, o senhor tem que achar o seno, cosseno e a tangente logo, para depois jogar na fórmula do arco duplo, correto? Correto, gente. Então, peraí, vamos devagar. Prof, ele já me deu o seno, ele disse que é menos raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço para achar o cosseno? Como é que eu faço para achar a tangente? Você vai usar o TK. Você vai usar o... Como é que funciona o TK? É simples. Desenha um triângulo retângulo. Toda vez é desse jeito, viu, gente? Esse método foi a gente que inventou para facilitar e para você. Desenha um triângulo retângulo. Qual foi a razão trigonométrica que ele já lhe deu na questão? Professor, ele me deu o seno. Ele já me deu na questão o seno. Professor, eu aprendi que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, professor. Então, eu vou pegar aquele cateto oposto lá, vou colocar aqui no meu triângulo, ó. Tá aqui o ângulo X. Então, aqui vai ficar o raiz de 3, que é o meu cateto oposto. Aqui vai ficar a minha hipotenusa. Eu vou chamar este ladozinho aqui de B e vou aplicar um teorema de Pitágoras, professor. Se eu aplicar um Pitágoras aqui, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo o Pitágoras, nós vamos ter 4 é igual a 3 mais b ao quadrado. O 3 vai passar para o 4 subtraindo para o lado do 4. B ao quadrado vai dar igual a 1. B é igual a raiz de 1. B vai dar exatamente 1. Pronto, professor. Então, o senhor já sabe quanto que vale os 3 lados do nosso triângulo. O senhor já sabe, botou G de Gabriel, né? Esse Gabriel é danado. Professor, então, se a gente analisar esse triângulo aqui, o senhor já sabe que aqui é 2. O senhor já sabe que aqui é raiz de 3. E o senhor sabe que aqui é 1, que o senhor acabou de analisar. Ou seja, o senhor já sabe que o 2 aqui, professor, é a hipotenusa, que esse raiz de 3 é o cateto oposto e que esse 1 é o cateto adjacente. Por que que eu preciso saber disso? Porque olhando para esse triângulo, professor, eu posso te perguntar quem é o cosseno desse ângulo X. Professor, o cosseno
É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É 1/2. Olhando para esse triângulo, eu posso te perguntar a tangente, professor. Olhando para esse triângulo, eu posso te perguntar a tangente. Eu sei que o cosseno desse ângulo aqui é 1/2. E a tangente, professor? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é 1, que vai ficar só raiz de 3. Tá, professor, mas tem que se levar em consideração a questão dos sinais, não é isso? Isso, gente. Aqui, ó. Então, no caso aqui, o cosseno, ele vai ser menos 1/2. E a tangente, professor, vai ser mais raiz de 3. Ou seja, eu tenho o valor do seno, que já tinha sido dado na questão. Eu tenho o valor do cosseno, que eu encontrei pelo TK. Eu tenho o valor da tangente, que eu também encontrei pelo TK. Agora, a gente tem como estar encontrando o seno, o cosseno e a tangente dos respectivos arcos duplos. Tipo, professor, olha só. Eu já sei na questão que o seno do ângulo é menos raiz de 3/2. Eu já sei, professor, que eu encontrei que o cosseno deste ângulo deu menos 1/2, e eu já sei que eu encontrei que a tangente deste ângulo deu raiz de 3. Prof, então vamos fazer as contas. Seno do arco duplo. Professor, a fórmula é 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do mesmo ângulo, ou seja, o seno do arco duplo é 2 vezes o seno do ângulo, que é menos raiz de 3/2, vezes o cosseno do ângulo, que é menos 1/2. Você encontra o seno, o cosseno, tangente, depois é só substituir nas fórmulas. Se não tiver entendido o porquê do seno, o porquê do cosseno, cara, tira um dia, sério, porque isso vai te ajudar muito. Procura a aula que nós apresentamos o TK para vocês. Porque você vai verificar que não tem-se mais a necessidade da aplicação da relação fundamental da trigonometria. Ou seja, você não precisa fazer aquele monte de conta. Então pode ser que o pessoal esteja acanhado aí na hora de substituir, na hora de perguntar na realidade. Mas se eu faço, encontro as 3 razões trigonométricas, o resto é só substituição. Vai ficar aqui o seno de 2x. Se eu fizer a conta, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Vou fazer ali o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Vai ficar a resposta raiz de 3/2. Tá aí, professor, fiz o seno do arco duplo. E o cosseno, professor? Vamos lá. O cosseno de 2x, qual é a fórmula? Professor, cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Que aí, nesse caso, até você memorizar, você só vai consultar as tuas anotações. Professor, eu já tenho o cosseno, eu já tenho o seno. Então, vai ficar o cosseno de 2x vai ser cosseno ao quadrado de x menos 1/2 ao quadrado menos o seno, professor, que é menos raiz de 3/2 ao quadrado. Conta, né? O cosseno de 2x vai dar 1/4 menos 3/4, professor. O cosseno de 2x vai ser 1 menos 3/4. O cosseno de 2x vai dar menos 2/4. Dá para simplificar. O cosseno de 2x dá menos 1/2. Cheguei no cosseno do arco duplo. Só ajeitei esses 4 aqui embaixo, senão quase não enxerga. Aqui é 4. Aqui é 4. Ficou melhor para você enxergar. Tá faltando a tangente do arco duplo. Tem que lembrar da fórmula. Professor, tangente do arco duplo é igual
2 vezes a tangente do arco, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado do arco. Tangente do arco duplo vai ser 2 vezes. Quanto que deu a tangente lá? Só a tangente deu raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Só fazer a conta. Vai dar 2 raiz de 3 sobre 1 menos 3. Cancelou a raiz. Tangente do arco duplo vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre menos 2. Corta, corta. Tangente do arco duplo vai ser menos raiz de 3 como resposta. Entendeu? Mais ou menos. Você viu, Gabriel, que o trabalho que tem, você que está conectado, é aprender as relações para o seno, cosseno e tangente do arco duplo. Se utilizado o que nós aprendemos em aulas anteriores, professor, para estar chegando no resultado da questão. Olha essa outra aqui. Atividade. Ele quer, ó, sabendo que seno de x menos cosseno de x é 3/5, ele quer que você encontre aqui, ó. E, professor, seno de 2x é arco duplo. É arco duplo, professor. Então, significa dizer que eu já preciso lembrar que o seno de 2x, a fórmula é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Se eu lembrar da fórmula, eu resolvo a questão ali, correto? Eu posso até montar um sistema, se você preferir. Só que, cara, esse tipo de questão, ela é o que nós chamamos de questão clássica. Clássica por quê? Elas sempre se resolvem do mesmo jeito. Toda a questão de trigonometria, onde ele já começar te informando, professor, uma diferença entre o seno ou o cosseno, ou uma adição entre o seno, porque ele não me deu nessa aqui, ele não me deu nem o seno e nem o cosseno. Ele está dizendo para mim que o seno subtraído do cosseno dá 3/5. Ele está dizendo para mim que o seno subtraído do cosseno dá 3/5. Esse aqui não vamos usar o TK, Gabriel. Não vamos. Por quê? Porque para usar o TK, eu já tenho que conhecer uma das razões trigonométricas. Ou seja, para mim usar o TK, ou a questão já me deu seno, ou a questão já me deu cosseno, ou a questão já me deu a tangente. Aqui ele não me deu nem seno, nem cosseno, nem tangente. O que ele me deu foi, se nós subtrairmos o seno do cosseno, dá 3/5, mas não me deu nem o seno e nem o cosseno. Toda vez que ele te der esse tipo de informação, ou seja, uma operação de mais ou de menos com o seno e com o cosseno, a orientação é que você pegue esta expressão sempre que você enxergar neste conteúdo, ou uma soma do seno com o cosseno, ou uma diferença do seno com o cosseno. Você faz o quê? Você eleva ambos os membros ao quadrado. Você vai já entender por quê. Professor, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, no primeiro membro nós temos um produto notável. No segundo membro, apenas uma potência. Desenvolvendo o produto notável aqui, nós vamos ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é igual, professor, a 9/25. Não, nesse caso aqui assim seria o quadrado da diferença. Seria o quadrado da diferença, Gabriel. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que a fórmula do seno do arco duplo diz para mim que o seno do arco duplo
É só fazer essa conta aqui, ó. E quando você fez o desenvolvimento lá do produto notável, olha só o que foi que apareceu no meio do desenvolvimento. Ou seja, isso aqui é algo conhecido. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, professor, ali já é o arco duplo. Ali já é o arco duplo. E, professor, pois espera aí, vai devagar. Me explica direitinho como é que a gente vai fazer. Você entendeu que eu peguei a informação, eu levei ambos os membros ao quadrado, eu fiz o desenvolvimento do produto notável. Ficou quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, estou só repetindo, mais o quadrado do segundo, ficou 9/25. Deixa eu perguntar, qual que era a relação fundamental da trigonometria mesmo? Qual que era a relação fundamental da trigonometria? A relação fundamental da trigonometria diz para mim que o seno de um ângulo mais o cosseno do mesmo ângulo dá sempre igual a 1, professor. Então, aqui, eu posso dizer que isso aqui dá 1 menos, professor, essa parte aqui, ó, professor, é o seno do arco duplo 9/25. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x é o seno do meu arco duplo, ou seja, toda esta expressão aqui, professor, é o meu seno de 2x. Prof, agora é só operacionalizar. O 1 vai passar para o lado do 9/25, subtraindo, vai ficar menos o seno de 2x é igual a 9/25 menos 1. Tem que tirar o MMC. Menos o seno de 2x é igual o MMC, 25, vai ficar 9 menos o seno de 2x é igual a menos 16 sobre 25. Multiplica tudo por menos 1. A gente vai ter que o seno de 2x vai dar exatamente 16/25. Alternativa correta, letra B de bola. Letra B de bola. O resto é treinar, gente. O resto é treino aí. Beleza? Professor, estou um pouco perdido no conteúdo, professor. Estou sem entender isso, estou sem entender aquilo. O que eu faço? Gente, observe na plataforma do Canal Educação quais aulas você não conseguiu assistir com a gente desse conteúdo. Procura aí. Nós já iniciamos esse conteúdo em agosto, tá bom? Nós já iniciamos esse conteúdo em agosto. A gente está dando continuidade porque ele é grande. Então, acho que a partir do dia 15 de agosto, a gente já estava falando de trigonometria, a gente já estava falando do arco, que além do grau, pode ser expresso em radianos, vimos as conversões de unidades, verificamos o que é um arco côngruo, o que é um arco simétrico, vimos variação de sinal, ou seja, cada aula com um tópico diferente, que faz com que a gente chegue aqui e não ache tão complicado o conteúdo. Por quê? Porque vinha se acompanhando as aulas anteriores, tá bom? Agora, se perdeu muito das aulas anteriores, aí o cara chega bem aqui, vê esse monte de letra, prof de Deus, o que é isso aí? Tô entendendo não. Então, dá uma revisada, gente. Nas aulas anteriores tinha um horáriozinho de estudo, é muita coisa, não é não, Gabriel? De lá para cá, para quem estava aqui tá entendendo direitinho. Para quem não estava, pode até estar entendendo, mas pode estar sentindo um pouquinho de dificuldade. Como é que resolve isso? Dá uma olhada nas aulas anteriores, professor.
Olha, professor, mais uma aqui para a gente estar finalizando a nossa aula. Essa aqui ele não quer arco duplo. Só para me lembrar a aplicação do TK mesmo para vocês. Olha só. Ele começou me dando o cosseno do ângulo. Ele disse para mim que esse ângulo, professor, ele está entre o 0 e o 90 graus. Ou seja, o ângulo está no primeiro quadrante. Até aí tudo bem? Ele me deu o cosseno e quer que eu ache o seno. Cara, vamos lá. O cosseno do ângulo, ele disse que é 3/5. Eu aprendi que no triângulo retângulo, porque eu vou fazer aqui o... Como é que funciona o TK? Eu desenho um triângulo, professor. E nesse triângulo que eu desenho, esse triângulo é meu, viu? Não é da questão, não. Esse triângulo aqui eu estou criando ele só para me achar a resposta. Está aqui o meu ângulo X. Eu já sei que o cosseno é o cateto adjacente. Vai ficar aqui. E o 5 aqui é a minha hipotenusa, que eu vou botar aqui. Você vai aplicar um teorema de Pitágoras para achar o lado que está faltando no triângulo. Sempre nessa ordem. Você vai achar o lado que está faltando por um teorema de Pitágoras. Isso, Gabriel já está fazendo a eliminação das alternativas por conta do quadrante, né, Gabriel? Se está no primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas, seja ela seno, cosseno ou tangente, tem que ser positivas. Então não pode ser nem a letra B e nem a letra E. Não pode. Por quê, professor? Porque os resultados são negativos. Se você faz um Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui está até fácil, professor, porque são os valores pitagóricos. Você vai encontrar que o cateto oposto é 4. Então, professor, aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, aqui é a tua hipotenusa. O que é que ele queria que você achasse? Não era o seno? Professor, o seno de um ângulo é só pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Logo, olha lá para o triângulo do TK, cateto oposto é 4, hipotenusa é 5. Só tem que ter cuidado com o sinal. Qual que era o quadrante? Primeiro, professor. Então, é mais 4/5. A alternativa correta, letra D de dado. Então, se fosse para chutar... Gabriel, dava para achar era toda, tu sabia? Dava para achar o resultado inteiro da questão. Sabe por quê? Quando a gente analisa ali, professor, o ângulo em si, se você perceber, não poderia ser a letra C, Gabriel, não poderia ser a letra C. Por quê, professor? Porque para o seno de um ângulo dá 1, para o seno de um ângulo dá 1, professor. Para o seno de um ângulo dá 1, professor, ele tem que ser o ângulo de 90 graus. E ele disse ali para mim que o ângulo está no primeiro quadrante, professor. 90 graus ele é uma extremidade trigonométrica, não pertence a nenhum quadrante. De boa. Professor, mas por que não poderia ser a letra A, se a gente fosse fazer por eliminação? Porque eu conheço, professor, o seno de um ângulo, para dar um meio, professor, para o seno de um ângulo dar um meio, o ângulo é quanto? Professor, para dar um meio, o seno de um ângulo, o ângulo é de 30 graus. O ângulo é de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3/2. E lá ele disse para mim que o cosseno de 30 é 3/5. Então, por eliminação também, não poderia ser a letra A, professor. Sobraria o quê? Somente a letra D, que era o nosso 4/5. Olha, deixa eu colocar só uma montada aqui para vocês. Vocês acham que vocês conseguiriam resolver essa questão aqui? Printa ela aí, para a gente dar continuidade a partir da próxima aula. Aqui ele já me deu uma relação inversa. Secante de um ângulo é igual a 2. Se eu conheço a secante, eu conheço o meu seno. Ou melhor, eu conheço o meu cosseno. A secante é a relação inversa do cosseno, professor. Então, se a secante é 2, o meu cosseno é 1/2. O meu cosseno é 1/2. Nessa daqui eu já sei qual é que é o ângulo, Gabriel. Ele falou que é primeiro quadrante. Cara,
vai ser ângulo de 60 graus. Calcularia tangente de 2 vezes 60. Pegou a ideia? Meus queridos, fica a dica aí. Dá uma revisada nas aulas anteriores. Para quê? Para você esclarecer algumas dúvidas até nas nomenclaturas que a gente apresentou durante as aulas. No mais, agradecer a participação, desejar a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!